Bom dia, Bom dia, Gabi. Gabi. Beleza? Bom dia, filho. Tudo jóia, legal. Bom dia, Rô. Bom dia, Rô. Eu vou deixar fechadinho aqui, que hoje estou com umas criancinhas bagunceirinhas, tá? Mas vou estar ouvindo a aula. Tá bom. Bom, Quem faz a prece, gente? Faz, Estefânia. Vou escalar aqui, que hoje eu estou... Tá. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia, uma semana, um mês e um ano abençoado, pelas lições da vida que estamos levando através do nosso retiro espiritual nos nossos lares, e junto com as nossas famílias, novo aprendizado, novas convivências no dia a dia, e temos que lutar todos os dias para manter a harmonia, a paz e corrigir nossos erros no dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo sol quente que está nos proporcionando. Mas pedimos, Senhor, que nos adiante uma chuva para molhar as nossas plantas, nossas lavouras, aumentar a nossa semente para manter o alimento na mesa de todos os cidadãos, de todo o universo. Precisamos sim, Senhor, da Tua presença em nossos dias, trazendo harmonia, alegria, aprendizado. Com este Evangelho de hoje, Senhor, nos conforte nossos corações através do estudo, nos traga harmonia, entendimento e aprendizado para ao longo da nossa caminhada terrena. Abençoada semana a todos e um fim de semana de muita esperança, alegria, boas convivências. Senhor, estamos aqui a teu dispor para cumprir a nossa tarefa que foi enviado e a que nós escolhemos. Agradecemos em teu nome, Senhor. Gratidão, Senhor, por toda a nossa vida, as nossas conquistas, as nossas derrotas, tudo faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Beleza, gente. Vamos lá, então, né? Paramos. Paramos no item 9, o penúltimo item do capítulo 26. Isso. Eu tenho uma aula. Então, estamos encerrando aí mais um capítulo. Vão faltar 2, né? Isso. Pedi e obtereis e a coletânea de preces. Maravilha. Bom, então vamos lá. Estamos estudando a respeito da mediunidade, que ela não pode ser uma profissão, certo? Sim. Então vamos lá. Depois disso aqui a gente vai trazer, não sei se todos recordam, do livro Os Mensageiros, tem o Desastre, o título do capítulo é esse. O Desastre de Acelino, lembram? Isso. Acho que é o 7, né? É o item 7 dos mensageiros. Ele ficou 11 anos no umbral. E depois vamos trazer o capítulo da mediunidade transviada do livro Nos Domínios da Mediunidade, que também trata do pessoal que, digamos, está fazendo mau uso da mediunidade. Da né? mediunidade. Então vamos lá. Então a gente vai aqui para Kardec e depois a gente vai para André Luiz, tá bom? Ok. E aí a gente finaliza para trazer o resumo na semana que vem desse capítulo. Uhum. Então, vamos lá, Kardec coloca assim, ao lado da questão moral, quer dizer, já começa pela questão moral, que é muitíssimo relevante, como a gente vai ver em André Luiz, apresenta-se uma outra consideração além da moral. Efetiva, essa consideração, e não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade mediúnica. Qual? Além da questão moral. A mediunidade séria
não pode ser jamais e já não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. Então, além da questão moral, né? Porque a gente sabe, por André Luiz, os exemplos que ele traz, quais são as companhias de alguém que quer ganhar dinheiro da mediunidade, com a mediunidade. Então, vamos lá. Mas tem outro obstáculo material, além da questão moral. É que se trata de uma faculdade, a mediunidade, essencialmente móvel e fugidia, quer dizer, efêmera, transitória, fugaz e variável, cuja perenidade ninguém pode contar, com cuja perenidade ninguém pode contar. Então, médium, a mediunidade, médio ostensivo, naturalmente, está falando aqui, porque médio todos somos, ela é fugidia, ela é variável, ela é móvel, e ninguém pode contar de forma perene com ela, além da questão moral. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa, coisa diferente. É o talento adquirido pelo estudo, adquirido pelo trabalho, e que por isso mesmo esse talento, oriundo do trabalho, oriundo do estudo, é uma propriedade da qual, naturalmente, se permite ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, não é um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ora, ela não existe, a mediunidade, sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade, porque a mediunidade requer o intercâmbio, né? Requer o intercâmbio do espírito com o encarnado. Ora, se não tem o espírito, não há mediunidade. Correto? João, Sim, pois não. Um tempo atrás eu tive um problema e isso aí me desequilibrou muito, sabe? Foi um problema familiar e me desequilibrou muito. E eu sempre falei assim, a vida toda, desde pequena, eu brinco que as paredes se mexem, né? Porque, assim, às vezes você está assim, você vê outra coisa, vê outro plantão, eu sempre brinco que as paredes se mexem. Então, por conta desse problema que me desequilibrou demais, foi uma coisa assim, eu falei que parou de mexer a parede. Quando eu parou de mexer a parede, eu até assustei, né? E eu percebi que eu realmente tinha uma suspensão da mediunidade. E nisso eu falei assim, o desequilíbrio meu era tanto que eu me preocupei mais em fazer o tratamento espiritual. E depois eu fui saber que, por conta do tipo de mediunidade que eu tenho, eles suspenderam a minha mediunidade para que não piorasse. Porque eu estava sendo uma porta aberta para uma obsessão muito forte e um desequilíbrio muito pior. Então, teve uma suspensão da mediunidade até eu voltar ao tratamento e eu me reequilibrar. Aí as paredes começaram a mexer normalmente. Então, às vezes, é por proteção nossa também, né? Não é só assim que ela tem uma suspensão, como falou, é móvel, não sabe se vai ser perene. E às vezes acontece por uma proteção, não só pelo mau uso dela, mas que se tornaria mau uso, né? Não que falar, né? Que eu ia fazer mal para os outros ou ganhar, não. Mas aquilo era capaz de me mandar para o nosso lar. Pelo estado que eu fiquei.
emocional, pelo desequilíbrio emocional. E depois que eu me reequilibrei, voltou normal. Hoje a mediunidade é normal. Maravilha, né? São as experiências, né, Deise? São as experiências que trazem equilíbrio para... Agora você está servindo aí aos espíritos, aos tratamentos de irmãos necessitados, tranquilamente aí, né? Maravilha. Eu quis falar para estudo, né? Assim, Sim. às vezes eu falo, nossa, que eu não tenho vergonha de falar que teve uma suspensão mediúnica, mas eu sei que foi por proteção minha. Eu sei que foi o melhor para mim naquele momento. Uhum. Né? Que foi um auxílio. Tem no Livro dos Médiuns, nem sempre é por um caminho desviado do próprio médium, né? Serve de prova, serve de experiência, que é o que você está relatando. Tem lá no Livro dos Médiuns. E, como você falou, né? Ainda não tanto experiente no começo, serviu para você se equilibrar a suspensão da mediunidade, porque a mediunidade tem que ser útil, né? E você não estava, no momento, pelo problema familiar, digamos assim, dando uma vazão útil à mediunidade, né? Estava agravando o problema. Então, necessitou primeiro de um tratamento seu para depois retornar ao trabalho. Não é isso? Todos nós médiuns temos os nossos problemas pessoais, né? Todos nós, né? Eu tenho o meu, todo mundo tem o seu. Então, vamos lá. Onde que a gente estava aqui? A mediunidade, porém, não é uma arte. A mediunidade não é um talento. Razão pela qual não pode se tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir. A aptidão subsiste no fundo, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium, não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. A mais. Então, a gente vê aí duas coisas. A questão moral e a segunda coisa é que a mediunidade é fugidia, variável. Ninguém pode garantir a obtenção de algum fenômeno espírita num específico momento. E há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, da alma dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado e abuso, explorado pelo charlatanismo, explorado pela ignorância, explorado pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés, né? Isso está retratado no livro O Céu e o Inferno, certo? Da proibição de evocar os mortos. Vamos dar uma lida lá. Por que Moisés proibiu de evocar os mortos? E muitos dizem que esse é o motivo pelo qual não se deve buscar a mediunidade, não se deve buscar o contato com os espíritos. Porque foi um problema de tráfico, de abuso, de charlatanismo, de exploração. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Antes não era. Percebe a diferença?
o Espiritismo elevou a mediunidade a uma categoria de missão. Por consequência, tendo uma finalidade útil, deve ser praticada. Veja-se o Livro dos Médiuns, aí, ó, veja-se o Livro dos Médiuns, capítulo 28, segunda parte, o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Esse capítulo 28 do Céu e Inferno é aquele do charlatanismo e do embuste, né? E esse aí do Céu e Inferno é a proibição de evocação dos mortos. 10. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, que deve ser praticada religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde. Podem-lhe pôr pressor. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Beleza? Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo pode ser pequeno, de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e o seu sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Beleza? Então vamos lá. O desastre de Acelino, no livro Os Mensageiros, ele ficou 11 anos no umbral. Lembra que André Luiz ficou 3, né? E nem religioso era aqui na Terra. Foi um grande pesquisador, foi um grande cientista que auxiliou através da medicina a muitos, né? Descobriu doenças, mas ficou só 3 anos no umbral. E aquele que, como o Acelino, ele tinha uma função religiosa e não a desempenhou, então as consequências para ele eram mais graves do que para André Luiz, a ponto dele ter ficado 11 anos no umbral. Porque aquele que, tendo conhecimento, tendo a possibilidade de desenvolver uma tarefa mais profunda e não a desenvolve, é mais digno de corrigenda, correto? Então foi o caso de Acelino, porque ele fez da mediunidade uma fonte de renda. E então, para si, ele traçou um futuro de dor ao desencarnar. Então, o Acelino está no centro dos mensageiros. Quer dizer, os mensageiros é um departamento da colônia Nosso Lar, na qual vai se expedir mensagens? Não. Em que os trabalhadores têm que se tornar cartas vivas. Cartas vivas, naturalmente, de conhecimento e virtudes. E ele está lá nesse centro. Na vida anterior, ele saiu de Nosso Lar. No final do século XIX. Então, vejam aí, 1800 e alguma coisa. 1890, final do século XIX. E ele saiu com 2 talentos. Quais? Ora, lembra que o pessoal que recebe 1 talento é quem o esconde. Quem recebe 2 tem que devolver o dobro, né? O dobro dos talentos. Mas ele enterrou seus talentos. Ele veio com saúde e equilibrado psicologicamente.
e equilibrado mentalmente, quer dizer, nada de ansiedade, de angústias, de depressão, não, veio equilibrado. Equilibrado mentalmente. Olha, vai lá, a gente endossa. Lembra como é que trabalham os espíritos superiores? Vai, encarna que eu garanto que você vai progredir, porque eu vou te dar muitos conselhos, mas eu só vou te dar milhares de conselhos, não segue o caminho errado. Não segue o caminho errado, mas você vai ter a liberdade de seguir. Mas a gente vai te dizer, o certo é esse, isso está errado, o certo é esse, isso está errado. Vai que eu te garanto que você vai progredir. Mesmo os espíritos que vêm de regiões inferiores para a reencarnação, eles são endossados pelos que trabalham naquele local. Vai que a gente vai te sugerir a coisa correta e vai te dizer o que está errado. Não vamos tirar a tua liberdade. Vai. Então ele veio, o Acelino, para o exercício da vidência, para o exercício da audiência e para a psicografia. Mas ele cumpriu o planejamento? Não. Não. Pela renda que se podia ganhar, que ele buscou ganhar com a mediunidade, se afastou das mensagens superiores, da confraternização e se afastou do serviço evangélico. Então ele ficou encarcerado por espíritos inferiores e passou a mediunidade dos palpites materiais. Quer dizer, como é que eu consigo afastar uma pessoa aí que se aproximou da minha filha, que se aproximou do meu filho? Como é que eu consigo influenciar uma determinada pessoa para conseguir alguns recursos financeiros, para fazer agilizar um processo jurídico? Então, ele passou a palpites materiais e avisos de baixo nível. Consequência, 11 anos no umbral. E agora ele está no centro do mensageiro. E ele está super bem? Não. Ele crê que o caso dele é indesculpável. E ele próprio não se perdoa. Ele diz que não é digno, o caso dele não é digno de perdão. Então ele tem que receber um tratamento. Por quê? Ele disse, porque mesmo quando eu estava encarnado, não me faltou esclarecimento e não me faltou assistência espiritual. Certo? Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí, ó, mediunidade transviada. Tem uma reunião mediúnica, mas é uma reunião mediúnica ociosa. Não é uma reunião mediúnica espírita. E junto aos encarnados, tem uma grande quantia de espíritos inferiores, em lamentáveis condições, esses espíritos inferiores, atendendo aos caprichos infantis dos encarnados. Tem um espírito superior, que, digamos assim, tem lamentado o comportamento daquelas pessoas, em especial do diretor da reunião mediúnica. E ele busca esse espírito superior e ao livro dá a entender que já tem bastante tempo, talvez anos, dando advertências, sugerindo leituras, falando a respeito das responsabilidades, mas, em especial, esse diretor da reunião mediúnica se mantém indiferente às mensagens dadas, dirigindo o grupo de natureza inferior. Ora, ele será duramente responsabilizado. A maioria dos espíritos que estão ali são, olha isso, são serviçais. Porque não é porque é espírito que está com uma elevada capacidade intelectual. E a maioria dos que estão ali presentes são serviçais dos encarnados, cuidando justamente daquilo que falamos, de questões de dinheiro, de questões judiciais, de questões domésticas, de namoro, de fim de noivados e etc. Então, são pessoas saudáveis? São pessoas saudáveis, com psiquismo transviado,
numa vampirização recíproca com os espíritos. Quer dizer, eles se aproveitam dos espíritos, lhes sugam alguma espécie de energia e também os espíritos sugam energias deles. E essas energias, como a gente sabe do próprio livro Os Mensageiros, elas não são salutares, elas deixam doenças na alma. Porque existe no plano espiritual bactérias e outras espécies de larvas não catalogadas na Terra que deixam doentes a alma também. Não são só os corpos que adoecem. A nossa alma também adoece, né? Então, esse pessoal com saúde, saúde, mas o psiquismo transviado, desprezando o trabalho digno, desprezando a oração. Ociosos. E terão, por consequência, o quê? A dor. A dor será, digamos assim, o anjo que os impelirá à frente, a nobres realizações. Então, daqueles espíritos ali, alguns são fascinados, e são a maioria, mas alguns são fascinadores, né? Mas a maioria são mais fascinados pelos médios que fascinadores. E quando os encarnados desencarnarem, eles estarão cercados por esses espíritos que estarão ali pedir constantemente orientação e socorro, orientação e socorro, orientação e socorro, perturbando-os. Ora, vão passar um tempão em região umbralina nessa situação. E o futuro, qual é a consequência? Eles vão nascer todos numa mesma família consanguínea, buscando o equilíbrio necessário. E aqueles que deveriam conduzir, auxiliar a condução de espíritos, como é feito num serviço mediúnico num centro espírita, estarão responsáveis, após o desencarne e numa futura vida, dentro das suas próprias casas, buscando equilibrar esses espíritos. Então, vê, quando a gente faz um mal para alguma pessoa, depois a gente vai ter que desfazer. Eu vou lá e vou agredir essa pessoa, vou falar isso, vou falar aquilo. Depois vai renascer com ela para ter que desfazer a coisa. Isso sem importar se a pessoa já está conosco encarnada, o que provavelmente já é uma consequência, ou se ela está desencarnada. Então, aí André Luiz conclui, né? O instrutor de André Luiz, o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Cada serviço nobre que nós realizamos tem um salário correspondente. Assim também, cada aventura menos digna, negativo, menos digna, tem a cobrança do preço que lhe é devido. Então, a mediunidade ali é fantástica, a imensa passividade. Muitos espíritos, muitos obedientes aos encarnados, outros são atrevidos. O pior é dos obedientes, porque com esses vai se formar um forte vínculo que vai implicar uma mesma família consanguínea para todos eles. Então, a psicofonia ali é geral, magnífica, médios sensitivos, médios desdobrados. Mas e o assunto? Cobrando solução para a questão de dinheiro, pedido de emprego, influenciar pessoas, afastar um noivo, uma noiva dos familiares mais jovens. Então, e a prece realizada, ela tem por finalidade fortalecer os espíritos para que eles cumpram os desejos materiais do grupo. Era um assunto tão obscuro que André Luiz se afastou. Não, já deu essa lição. Era tão denso, obscuro o ambiente, que André Luiz se afastou com maior compaixão
do que dos próprios doentes que ele já tinha visto em todos os outros livros anteriores. Por quê? Ali era ultraje da oração, era ofensa à mediunidade. E, principalmente, por que André Luiz teve a maior compaixão de todas? Pela consequência futura que aquelas pessoas estavam traçando para si mesmas. Ora, o Acelino ficou 11 anos no umbral e ele não tem que reencarnar com aqueles espíritos que os auxiliava em palpite de baixo nível? Vai. Então, André Luiz ficou com compaixão como ele nunca teve pelas consequências futuras desses médios ali nessa reunião. Aí o Aulus diz: o tempo é benfeitor do trabalho, mas também o tempo é o verdugo da inércia. Quer dizer, se estivermos numa posição de inércia, vai ter consequência dolorosa no futuro. O tempo é o grande verdugo da inércia, assim como também é o benfeitor do trabalho, né? Essas pessoas não queriam ficar com espíritos superiores, porque para ficar na presença de espíritos superiores tem que ter boa vontade, tem que ter disciplina, tem que trabalhar muito. Agora, com os inferiores, se pode estar solta. Existe um lisonjeio de paixões. Existe um estímulo de apetites dos quais nós devemos nos separar de uma forma definitiva. Porque se o erro procede de ignorância, qual é a consequência? Tem que esclarecer a pessoa. Ora, ela desconhece, então, que seja esclarecida. É uma consequência positiva. Agora, e do abuso? Quer dizer, quem conhece e abusa, a consequência é a corrigenda. A consequência é a dor. Beleza? Bom, com relação à mediunidade, o que diz de uma maneira geral o livro Nos Domínios da Mediunidade? Que para a construção de um médium satisfatório, de um médium completo, demanda tempo, demanda por parte dos espíritos paciência, tolerância e amor para com o médium, para com a gente. Porque, digamos assim, a mediunidade está em todo lugar, tem muito médium por aí, tem muito médium. Agora, raros são os médiuns livres dos compromissos de vidas anteriores, de forma que eles possam servir a causa da humanidade de forma já limpa dos desvios pregressos. São raríssimos. Ora, e qual é a causa da humanidade? Ora, é a regeneração do mundo, é transformar o mundo de provas e expiações. Lembra? O médium, como um instrumento mediúnico em si, tem pouco valor, diz o Livro dos Médiuns. A mediunidade não é para a correção de um ou outro, é para a correção da humanidade inteira. Então, o objetivo do Espiritismo é construção da fraternidade no coração do homem e esclarecimento de forma que o planeta esteja regenerado. Mas achar médiuns livres dos seus equívocos pregressos são raríssimos para trabalhar diretamente nesta causa. Nós, os médiuns com passado equivocado, primeiro temos a necessidade de trabalhar pela recuperação do passado, da recuperação nossa, estudando, servindo aos outros e, por consequência, nesse serviço aos outros, um percentual significativo são de espíritos com os quais nós erramos em vida anterior e agora estamos desfazendo a coisa para depois, ou em algum percentual, trabalharmos, digamos assim, em uma causa mais elevada, já tendo limpo o nosso passado anterior.
Beleza, gente? Maravilha? Mas vamos em frente, porque a mediunidade tem que servir, a mediunidade tem que trabalhar no bem. Nós temos que ser instrumento na mão dos espíritos superiores. Para isso, tem que estudar muito, porque toda espécie de serviço mediúnico, mesmo de cura, como tem no livro dos Domínios da Mediunidade, pode ficar estacionado se o médium não se tornar experiente. Não é experiente porque dá muitas comunicações, é experiente porque estuda. A experiência vem do estudo, palavras literais de Allan Kardec. Beleza, gente? Maravilha? Então, é isso aí. O tempo é o benfeitor do trabalho, mas também é o verdugo da inércia. Não fiquemos na inércia, vamos trabalhar e servir, né? Para o nosso próprio bem. Maravilha? Sim. É O ano isso que aí. vem vão ter que arar bem mais que esse ano, né? O ano que vem vão ter que arar mais. Não, eu tenho que arar hoje, Stefânia. Tem que arar. Pode pensar no que vem, não. Arar para pegar no pesado, já estamos arando através do pensamento, da oração, do estudo, né? Mas na prática mesmo agora vai ser o ano que vem, porque a gente está distante do mundo, né? Verdade. Mas eles estão trabalhando aí, né, nessas orações que a gente faz. Digamos assim, tem no livro dos missionários. A gente é que faz os serviços todos separados, os encarnados. Agora vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma reunião mediúnica. Agora nós vamos fazer o quê? Uma reunião de desobsessão. Agora nós vamos fazer aqui um estudo. Na quarta-feira é estudo, vamos fazer estudo. Por os espíritos é tudo ao mesmo tempo. Ali na sala de estudo eles fazem desobsessão, eles fazem serviço mediúnico, eles fazem cura, eles fazem tudo. A gente que trabalha separado, mas eles não. Mas nós estamos auxiliando em desdobramento ainda, né, João? Eles fazem o que é necessário em qualquer lugar. Então, de repente, nesses estudos que nós estamos fazendo de estudo, emitindo esses fluidos positivos, eles estão fazendo todas as coisas aí. Mas sim, o serviço mediúnico não é adequado realizar, né, que o médium incorpore algum espírito, porque nas nossas casas não há um preparo. Mas não é porque, como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Aulus vai atender o Clementino, o dirigente espiritual de uma reunião mediúnica. Ele vai atender um caso de obsessão, ele vai permitir a presença de um obsessor que não estava presente só para fins de estudo, de André Luiz. Olha isso. Então, eles já sabiam previamente que ia acontecer um ataque epilético. Antes do ataque epilético acontecer, foi permitido que o ataque epilético acontecesse para que houvesse um registro de estudo de André Luiz para que ele nos trouxesse o assunto. E depois ele também permite um outro processo obsessivo de 4 pessoas, não de 4 pessoas, primeiro do epilético e depois de uma jovem recém-casada, numa reunião mediúnica para fins de estudo e para atender o próprio obsessor. Mas, quando ele está atendendo, foi logo uma coisa seguida do outro. Acabou o ataque epilético e o encarnado foi levado para um departamento, para uma sala, para um quarto fora da reunião mediúnica, e André Luiz estava lá. Quando resolveu esse problema, eles voltaram. Aí o diretor da reunião mediúnica, Clementino, olha, agora a gente vai permitir a entrada de um outro obsessor, tá? Então vai acontecer, eles já estão sabendo qual é o fenômeno que vai acontecer. Então você fica a postos aí porque é importante para o seu estudo e a gente também vai permitir para atender o próprio obsessor. Só que quando ele fala isso, ele tá lá, estão todos próximos da pessoa que teria um processo obsessivo significativo, porque ela ia começar a gritar, ela ia começar a convulsionar e ia entrar num estado, digamos assim,
de hipnose, o espírito ia fazer com que ela dormisse e ia se manifestar por ela. Só que quando ele falou isso, Clementino, ele deixou o Aulus ali tomando conta daquele caso. E, digamos, para nós, os encarnados, a gente ia estar focado nesse ponto, porque era o assunto para nós. Só que nessa hora o Aulus ficou menos evoluído que o Clementino, mas muito evoluído, capaz de resolver o problema, e ele voltou para a direção da reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica não está acontecendo só aquilo que os encarnados estão vendo, percebe? Porque ele deixou o caso, que era um caso de convulsão, que era um caso de a pessoa ficar muito mal, dando a comunicação mediúnica, num processo de sonambulismo tão grave, mas ele voltou para a direção da reunião mediúnica. Ora, então está acontecendo outras coisas que nós não estamos sabendo. Aí depois ele retornou junto com o dialogador encarnado para dar passe. Então ele estava fazendo 1000 coisas outras. E também atendeu ali o dirigente da reunião mediúnica. Então, numa hora dessas que está aqui, a gente está orando, a gente não está sabendo bem o que os espíritos estão fazendo, né? Mas eles, com certeza, pelo livro Missionário, estão atendendo tudo. É a gente que não sabe. Mas sim, o médium não pode incorporar agora, não faz sentido. Não tem as proteções adequadas de um trabalho mediúnico reunido, fisicamente, né? Beleza, gente? Então, quem faz a prece para nós, a Malu tem que sair. E todo mundo tem que fazer agora as suas atividades e pôr em prática o estudo, certo? Gente, não sei se vocês viram, mas eu dei 2 cochiladas aqui, viu? Nossa, eu não vou tomar mais, nunca mais esses remédios de relaxar músculo, não. Porque me apaga completamente. Estou acabada aqui. Maracujina. Menina. Mas é relaxante muscular por causa do pescoço. Quem faz a oração então, gente? Faz, Gabi. Amado Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estudo do dia. Peço que todos os irmãos que estão na reunião consigam ter o melhor aprimoramento das suas habilidades, da sua consciência, do caminho que tem a trilhar no mundo da mediunidade, no mundo do Evangelho. Que tenhamos a cada dia um pouquinho mais de força para continuarmos a nossa batalha, continuarmos a enfrentar nossos medos, nossas dificuldades e ganhar mais uma conquista com a nossa evolução espiritual. Que sejamos todos felizes dentro do mundo espiritual, dentro da nossa doutrina, que sempre busquemos isso em prol do nosso melhoramento. Nesse momento também pedimos proteção, pedimos ajuda a tudo que está acontecendo no mundo externo, todas as dificuldades e transições que estamos passando todos juntos, que ajude os mais necessitados, em especial as queimadas que estão acontecendo na nossa região do Pantanal, que essa problemática possa ser resolvida o quanto antes. Que levemos nesse momento
muita vibração, muita paz. Que todas as pessoas envolvidas nesse momento sejam iluminadas, para que consigam efetivamente realizar os seus trabalhos. Agradecidos estamos pela vida do nosso dialogador, que com tanto empenho nos traz todo o esclarecimento dentro da doutrina. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo, e que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, gente. Até Até semana. semana. Bom fim de Bom semana. final de semana. Bom fim de Igualmente, semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau.